Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje aqui eu quero agradecer a Deus pela saúde da minha mãe. Essa última semana eu estive com ela lá em Porto Franco, no Maranhão, a Dona Eunice, qual estava doente, está doente ainda, está se recuperando, graças a Deus, a sua saúde. Ela que tem 83 anos, teve um problema na coluna. Então, peço aqui as orações, quem puder rezar pela minha mãe, para um pouquinho e reze pela sua saúde. E também aqui hoje quero para minha tia Detinha, que é irmã da minha mãe, que é inscrita no nosso canal, que assiste os nossos vídeos todos os dias. Tia Detinha, quero aqui desejar o meu feliz aniversário para a senhora. Os meus parabéns, que as bênçãos de Deus estejam iluminando a vida da senhora a cada dia, lhe dando muita saúde, muita paz e muita felicidade. E, sobretudo, muita fé, muita força. Eu sei das batalhas, conheço das batalhas que a senhora tem enfrentado também, mas é a força de Deus que lhe fortalece e faz com que a senhora não desista, seja essa pessoa obstinada, essa pessoa de fé. Por isso, tia, eu quero aqui desejar os meus parabéns para a senhora, que Deus continue abençoando a senhora e a sua família, a Jaque e a tio Dedé, que abençoe a todos. E hoje é dia 10 de julho de 2019, quarta-feira. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos os discípulos de Jesus, citado aqui os 12, e aqui Jesus dá um poder para os discípulos, para eles se tornarem apóstolos, anunciadores da palavra de Deus, anunciarem que o reino de Deus está próximo. Então, é isso que os discípulos têm essa missão, de anunciar o reino de Deus. E nós também temos essa missão. Os discípulos receberam os dons de Jesus, os dons de curar, expulsar os demônios, e Jesus faz uma recomendação. Eles ainda não estão prontos para ir aos pagãos, aos gentios, aos samaritanos. Isso depois da vinda do Espírito Santo, eles se espalharão, sairão pela missão. São Paulo foi um dos grandes pregadores aos pagãos, aos gentios. Mas primeiro, Jesus quer que os discípulos vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo que Deus fez aliança com Abraão, com esse povo, com o povo judeu, com o povo de Israel, as ovelhas da casa de Israel. Jesus quer que os discípulos vão a Ele, para que eles sejam tocados pelo amor de Jesus, para que eles sejam tocados pelo seu evangelho, pelo seu anúncio, para que essa aliança seja renovada, a aliança do Pai seja renovada no Filho. Mas nós conhecemos que muitos deles
verdadeiramente foram tocados, mas muitos, com seus corações duros, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. E nós também somos chamados a ser esses discípulos que anunciam a palavra de Deus, esses apóstolos que saem em missão anunciando que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está no meio de nós. Não mais as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas todas aquelas pessoas que vivem nas trevas do pecado, que vivem na escuridão desse mundo, na prisão desse mundo de pecado, impõe nas pessoas. Que nós levemos essa graça de Deus, o seu amor e a sua misericórdia, desse Deus que é um Deus de bondade, desse Deus que quer que todos se salvem. É esse Deus que nós devemos apresentar a essas pessoas, que ainda é tempo, que essas pessoas ainda há tempo para se converterem, para que possam viver eternamente o reino de Deus, o reino que Deus preparou para cada um de nós, vivermos a nossa eternidade na felicidade plena com o nosso Criador. É isso que Jesus quer que cada um de nós continuemos essa missão. No Evangelho de ontem, Jesus nos fala que era para nós pedirmos a oração, pois a messe é grande, os operários são poucos. Que nós peçamos operários para a messe. E é isso que nós devemos ser. Esses operários, esses apóstolos, anunciadores da palavra de Deus. Que nós sejamos a luz que ilumina as trevas do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.